Mas vamos lá, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, diz a palavra de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Irmãos, esse é o texto das cartas para a temática desse domingo, da cristandade, e particularmente esse texto me fez me lembrar uma experiência que tive há décadas atrás. Eu tinha um amigo músico que ele arrumou uma namorada, que ela também era musicista, e ele levou ela para a igreja e ela se converteu. E ela professou a fé. E ela começou a tocar, tocava com a gente na igreja, um doce de pessoa, e de repente ela sumiu, desapareceu da igreja. Desapareceu da igreja e eu fui atrás dela para saber. Ela muito doce, conversou como se a gente tivesse visto no domingo passado, logo próximo. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, não, eu deixei a igreja presbiteriana. Eu agora sou professor de religião judaica. Eu falei, como é que é? Aí ela falou assim, é porque na verdade a gente precisa de Deus Pai, né? Porque Ele é o Criador. E a gente precisa do Espírito Santo que mora, que habita em nós. Para que Jesus? Né? E eu fiquei assim absolutamente perplexo e perdi a reação. Eu não soube nem como reagir naquele momento. Mas eu fiquei pensando desde aquele momento com ela e depois que a gente corre o risco de, mesmo tendo fé, mesmo conhecendo a história, nós perdermos a noção da pessoa de Jesus na nossa existência. E aí podem ser duas correntes. Uma, que quando a gente ora, nós falamos com Deus Pai, tudo nós falamos de Deus Pai e Jesus nessa história. Ou então pode ser ao contrário, talvez, porque a gente sabe ver tanta história de Jesus, tanta humanidade, que nós podemos mitigar a pessoa de Jesus. Veja só, que a grande pergunta mesmo é a seguinte: como é que a gente pode se aproximar de Deus? Essa é a pergunta. Como nos aproximarmos de Deus? E essa pergunta de como chegar a Deus, ela tem sido feita pela humanidade ao longo da história. E diante desse mundo cheio de distrações, de falsas doutrinas, de conflitos, essa carta de Paulo a Timóteo nos oferece uma resposta clara e transformadora. Paulo não está preocupado, e poderia estar, porque ele está falando a Timóteo por causa disso, por causa de fábulas, de genealogia, das discussões que muitas vezes se vive na igreja, mas ele faz questão de focar com amor, com paz, com serenidade, na verdade que nos leva à salvação, na necessidade de um relacionamento que seja genuíno com Deus, porque a gente se perde nas discussões acerca das coisas de Deus. E a palavra de Deus, ela ensina que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, ponto. Essa é a mensagem. Jesus veio a este mundo para nos salvar. E aí, nesse sentido, Paulo se dirige a Timóteo para dar instruções a seu filho na fé sobre o que é oração e o que é culto, como nós lidamos com Deus, como nós nos relacionamos com Deus. Talvez, provavelmente, ele o tenha feito para corrigir determinados abusos causados por falsos mestres na vida da igreja, porque ele quer que as pessoas entendam, compreendam a importância
de uma vida singular com Jesus através da oração. E esse texto, você leu bem, ou leu junto comigo, ele destaca exatamente essa necessidade de orar por todos, pois Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, o tema dessa noite é conhecido por você. Nós vamos falar sobre Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem, e o que aplicação isso tem prática na sua vida, no seu dia a dia. Não pode ser apenas um conceito, não pode ser apenas uma ideia, não pode ser algumas frases no Evangelho, em algumas das cartas, em que a gente, sabe disso, mas que implicação isso tem para a vida? E primeiro sentido que a gente vê, que Paulo faz questão de lembrar aqui, é que falar em Jesus como mediador é falar de alguém que está ligando partes que foram separadas. Partes que foram separadas. É mediar alguma coisa que não tem ligação, porque você sabe muito bem que um mediador ele é necessário quando há conflito entre duas ou mais partes. E o nosso grande conflito, e nós não podemos diminuir isso, é a transgressão e o descumprimento da lei de Deus, da palavra de Deus. E nós não podemos esquecer disso, achar porque a gente foi malzinho ontem de manhã, porque eu não sigo direitinho o que a Bíblia veio, porque eu faltei o culto. Não, é porque nós somos pecadores, e esse é um grande conflito, é a transgressão que fazemos da lei de Deus, e não tem ação humana, não tem obra, não tem barganha, não tem intercessão de um santo ou de Maria para resolver esse problema. Não tem quem possa entrar no meio daquilo que está absolutamente separado, que é a minha e a sua relação com Deus. Jesus é o único mediador, porque ele lida com ambos os lados. E sabe por que ele pode fazer isso? Porque ele é verdadeiramente Deus. Ele sabe o que o Deus Pai pensa e quer, mas ele também é verdadeiramente homem. Ele viveu o que a gente vive, ele sabe exatamente o que passa no íntimo do nosso coração. Como homem, ele se identifica conosco. Como Deus, ele pode nos aproximar de Deus. Ele é a ponte que liga aquilo que é finito ao infinito. E é exatamente através dele que nós somos justificados pela fé. E a partir daí sim, temos paz com Deus. Paz com Deus só é possível através de Jesus. E aí, para eu aplicar isso na minha vida, é algo que é fundante na sua história. É fundante. Não basta você chegar e falar, ok, Jesus é meu Senhor Salvador, você vem aqui na frente, eu jogo água na sua cabeça, beleza, já marcou o seu bilhete para a eternidade e vida que segue. Não, isso é fundante. Por quê? Porque se Jesus ele é mediador, ele foi uma vez e não é mais, não, ele é para toda a eternidade. E é assim que eu e você precisamos nos relacionar com ele, em pensar, Senhor, ó Senhor Jesus, eu preciso da sua ação na minha vida, para que eu me mantenha, a ligação que o Senhor estabeleceu, que não pode ser rompida, ela possa ser vivida e na integridade da minha vida. Mas essa palavra de Paulo não para aí não, ele vai além. Esse Jesus que é o mediador, ele oferece uma salvação que é exclusiva. A Bíblia é clara e você já ouviu disso, que não há salvação em nenhum outro. E você sabe que Jesus foi feito mediador e na cruz ele toma o nosso lugar. Ele derramou o seu sangue para fazer a paz por mim e por vocês. Mas olha só, muitas pessoas tentam chegar a Deus ignorando ou descartando a pessoa de Cristo. Mas o próprio Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí é interessante a gente parar para pensar e aplicar isso na nossa vida. Não tem meio do caminho. E muitas vezes hoje, no Brasil,
no exercício da religiosidade chamada evangélica, tem se oferecido, ainda que não com esse nome, muitos mediadores. Muitos mediadores. Há pessoas que acham que o dinheiro pode mediar a sua relação com Deus. Há pessoas que acham que a toalha, que a água ungida, que a rosa de não sei o quê, que ia a determinado lugar, tudo isso pode ser a mediação entre você e Deus. É quase como se você estivesse pagando uma oferenda para a divindade. Nada disso tem valor. Nada disso importa. O que importa sou eu e você na presença do Senhor Jesus. Nós nos assumirmos precisando de Jesus na nossa caminhada. Meu pai, ele tinha uma postura muito interessante, que era o seguinte: se ele percebesse que a gente pegava, combinava todas as coisas, não falava com ele. Se ele percebesse que estava tudo combinado, eu não sei que magia essa que ele tinha. Que chegava na hora, chegava e falava: pai, a gente pode fazer isso? Ele falou: não, pode não. Desmontou o esquema todinho, às vezes estava tudo certo com minha mãe. E ele percebia isso e falou: não, pode não. Aí era aquele chororô, aquela correria, que era o seguinte: meu pai falava assim: olha, não me venha pedir uma coisa em que o fato já está consumado. Por isso eu quero usar esse exemplo, para utilizá-lo e refletir também à luz da pessoa de Jesus. A salvação é um dom exclusivo, que só pode ser recebido através de Jesus. Pode arrumar tudo o que você quiser arrumar, mas se não chegar na presença do Senhor Jesus, não é salvação. Pode ser arremedo de paz, pode ser a tentativa de justificação de consciência, mas todos nós precisamos nos ver diante do Senhor Jesus. E aí nós chegamos ao terceiro ponto, que Paulo, ao falar para Timóteo, fala da oração em todos os sentidos, uns pelos outros, inclusive pelos governantes, sejam eles pró ou contra o que você pensa, mas coloca tudo isso diante da verdade de que Jesus, ele é o mediador da nova aliança. E aí, didaticamente, eu quero compartilhar com você que os 3 ofícios do mediador, ofícios perfeitos, porque a teologia cristã frequentemente descreve Jesus usando os 3 ofícios principais do Antigo Testamento. Você já deve ter ouvido falar disso. Jesus como profeta, Jesus como rei e Jesus como sacerdote. E esses papéis, eles não são apenas títulos, mas eles representam a totalidade da obra de Jesus, da sua pessoa, revelando a maneira como ele se relaciona com a gente, com a humanidade. E compreender esses ofícios tem implicações profundas e práticas para qualquer uma que diga, para a vida de qualquer um que diga: eu sou cristão. Eu falar que Jesus é um profeta, ou ver Jesus como um profeta, você há de se lembrar que no Antigo Testamento, um profeta era alguém escolhido por Deus para falar em seu nome. E a principal função do profeta era comunicar a vontade de Deus ao povo. Jesus cumpre esse papel de forma suprema. Ele não apenas falava sobre Deus, mas era a própria palavra de Deus encarnada. A sua vida, seus ensinamentos são a revelação final e completa de quem Deus é. Você consegue compreender isso? Eu quero saber quem é Deus. Veja a pessoa de Jesus e você aprenderá quem é Deus. Como Deus age? Veja o ministério, a história de Jesus entre nós, que você sabe, conhecerá muito do caráter de Deus. E a isso tem implicações absolutamente práticas. Saber que ele é o profeta. Para aquele que é crente, reconhecer Jesus como profeta significa que a verdade sobre Deus e a vida não é algo a ser buscado em outro lugar.
A palavra de Deus que se manifesta em Jesus e é registrada nas Escrituras é a fonte final de autoridade. E aí, isso precisa nos levar a estudar e obedecer os ensinamentos de Jesus. Isso precisa nos levar a discernir a verdade em um mundo cheio de vozes, e vozes conflitantes. É lendo a palavra, é conhecendo de Jesus, que eu e você aprendemos a discernir o que a gente ouve por aí. Quantas vezes a gente como pastor não ouve e às vezes pede um aconselhamento. Como é que eu devo agir nessa circunstância? E é claro que com amor e com carinho a gente fala da palavra de Deus, mas às vezes me surpreende, porque o pedido de orientação é o objetivo de coisas que são explícitas aonde? Na palavra de Deus. E aí o irmão e a irmã me revelam o quê? Que não conhecem a palavra de Deus. É aqui que nós lemos o que Jesus nos ensina e que deve pautar a maneira de nós sermos e vivermos. Segundo ofício de Jesus, Jesus como sacerdote. Também usando a figura do Antigo Testamento, o sacerdote era o mediador entre Deus e a humanidade. A sua principal tarefa do sacerdote era no templo oferecer os sacrifícios pelos pecados do povo, permitindo que eles se aproximassem de um Deus, e isso Israel tinha consciência, de um Deus que é santo, absolutamente santo. E Jesus, ele se torna o sacerdote perfeito. Insisto, Paulo repete aqui, Hebreus fala disso, um único mediador entre Deus e os seres humanos. E ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que ofereciam sacrifício repetidamente de animais no templo, o sacrifício de Jesus foi final e perfeito. Aí você pergunta, Sede, e isso, que implicação tem prática na minha vida? Olha, reconhecer que Jesus é o sacerdote significa que nós não precisamos de nenhum outro mediador para nos aproximar de Deus. Significa que a salvação não depende dos seus méritos, não depende do que você faça, não depende de rituais, mas depende da obra que foi concluída em Cristo. E com isso, nos permite ter acesso direto e ousado a Deus. Através de quê? Da oração. E é por isso que Paulo fala de oração e depois fala da mediação de Jesus, dizendo o seguinte: é possível, fale com Deus. Você não precisa de nada nem ninguém para falar com Deus. Basta você levar seus pensamentos e assim você falar com Deus. Mas também reconhecer que a obra do Senhor Jesus foi cabal como um sacerdote, eu lembrar que eu preciso viver em perdão e liberdade, porque o sacrifício de Jesus ele foi suficiente para me permitir viver uma vida assim. Mas ainda falando dos ofícios, Jesus como rei, você há de se lembrar que no Antigo Testamento o rei era o governador escolhido por Deus para guiar e proteger seu povo. E a promessa de um reinado e de um rei perfeito, descendente de Davi, que estabeleceria um reino eterno de justiça e de paz, isso se dá em Jesus, o rei prometido, que seu reinado não é deste mundo, em que ele vem para estabelecer o seu reino. Por isso que ele falou tanto na sua vida sobre o estabelecimento do reino dos céus, do reino de Deus. Aí você pergunta também, que implicação isso tem na minha vida? Saiba que para o crente, afirmar Jesus ser rei significa que ele tem autoridade final sobre a sua vida. Sobre a sua vida. E aí nós chegamos à parte talvez que seja mais difícil, a da obediência. De submetermos-nos à autoridade do Senhor Jesus em todas as áreas da nossa vida. Aqui tem que parar e respirar, porque eu posso reconhecer a Ele como profeta, posso reconhecê-lo como sacerdote, espiritual pra caramba. Agora, como alguém que reina na minha vida, implica em mexer com o que está dentro, implica em transformações,
implica em abrir, quem sabe, cancelas na vida que estão fechadas, implica em deixar a autoridade do rei ministrar sobre cada área da vida, viver como um cidadão do reino de Deus, buscando a sua justiça e retidão. Isso precisa se dar em primeiro lugar. Lembra do que Jesus disse no Sermão do Monte? Buscai seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Repara que a ordem muda. Primeiro o reino. Se reconheça como um cidadão, uma cidadã do reino, e tenha certeza que o suprimento vem, porque o rei não deixa os seus súditos passarem por necessidade. Mas também, implicação que traz para a gente ter a esperança de que a vida não se resume só a isso. Eu dizia hoje de manhã no momento de oração exatamente isso. Diz Jesus que Ele vai voltar para estabelecer seu reino em plenitude, quando toda injustiça vai ser corrigida, quando a paz reinará. E a pior coisa que tem é crente sem esperança. A pior coisa que tem. E uma das coisas que mais me irrita na minha própria vida, e quando ouço de você, é quando as nossas palavras revelam desesperança. Quando a gente se deixa sucumbir pelas lutas do dia a dia e para de acreditar. E em vez de caminhar, continue caminhando. Se você não viu a luz ainda, continue caminhando, não pare, porque Deus está no controle, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Em resumo, a pessoa de Jesus como profeta, como sacerdote, como rei, forma um todo que é tão coerente que ele é profeta sim, que fala a verdade. É o sacerdote que nos reconcilia com Deus e é o rei que governa a minha e a sua vida. Por isso, crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador significa aceitar aquilo e quem Ele é. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que tem buscado a Deus. Você veio à igreja hoje para buscar a Deus. Você não veio para cá por outro sentido. Mas às vezes sente barreiras na vida. A mensagem é simples. Você não pode chegar a Deus por conta própria. Insisto com você. A resposta não está em rituais. Não está em obras. Não está em intercessores humanos. Gente, na próxima reunião de oração, na terça-feira, ora por mim, tá? Para ver se dá uma melhoradinha na minha vida, tá? Quebra meu galho aí, tá? Achando que é a oração dos outros que vai resolver o meu problema existencial. Mas é Jesus que pode fazer isso. É só Jesus. Agora, posso te contar uma coisa? Ele já fez. E a paz por nós, ela veio da cruz. Ela veio da cruz. Aí se você está, e o que eu faço agora? Quero dizer para você duas coisas. Receba-o. Receba-o. Se você ainda não o conhece, conheça. Se você não entende, procure compreender essa obra maravilhosa de Jesus, o mediador, pela sua vida. Mas se você precisa ver sentido, busque essa reconciliação que só Jesus pode dar. Reconheça-o como seu Senhor e seu Salvador e desfrute a paz com Deus. Agora, apaga os microfones aqui, deixa eu falar para a gente que tem mais de 50 anos de vida cristã. Deixa eu falar com gente, porque eu talvez, nessa última frase que eu disse, eu posso estar dando a você a ideia que eu estou falando para gente que não conhece Jesus. Vou repetir. Receba-o como seu Senhor e seu Salvador e desfrute da paz com Deus. Estou falando para gente que tem fé. Porque nas lutas da vida, a paz falta. E talvez eu precise refletir sobre o senhorio de Jesus em mim e mais do que isso, a fé na salvação que Ele veio trazer. Exercício da fé é o relacionamento com Deus. Receba-o, mas também compartilhe-o. Divida, porque aqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo receberam aquilo que Paulo chamou do ministério da reconciliação.
Isso é algo que a gente precisa refletir. A nós foi dado o ministério da reconciliação. Nosso papel como pregadores é levar a outros a verdade de Jesus Cristo, é persuadi-los para a certeza que aquilo que temos como melhor na nossa vida, queremos oferecer. E aí, alcançando aquilo que Paulo falou, oramos para que todos cheguem ao conhecimento de Jesus. E assim, eu termino te lembrando para uma nova semana, que a única oportunidade e possibilidade de paz e de comunhão com Deus é através de Jesus. Que tal a gente começar uma semana nova? Que tal nós começarmos uma semana nova em que leve a gente a uma reflexão de como eu estreito, como aprofundo a minha relação com Jesus, que diz para você: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Ele está. Ele está. Não tem algo que machuque mais ao seu coração, e você já passou por isso. É você estar num lugar com pessoas e ser absolutamente ignorado. Isso é uma maneira que a gente faz até nas nossas relações, né, para nos machucar. Quando brigo com minha esposa ou ela comigo, e aí eu paro de falar, paro de responder. Aí vem aquela fala: está me ignorando, é? Pois é curioso. A gente não gostaria jamais de nos pensarmos ignorados por Jesus. Às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes nós nos sentimos assim. Mas tenha certeza que Ele continua andando ao nosso lado e continua a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus lhe dê uma semana abençoada.